Vilões. Muitas vezes eles são reflexo das escolhas e circunstâncias que aconteceram com eles. Eles não nasceram vilões, mas acabaram se tornando vilões. Porém, o que aconteceria se o destino desses vilões fosse diferente? Se eles tivessem tido uma oportunidade para se redimir dos seus erros? Bom, isso é o que iremos descobrir nesse vídeo de hoje. Eu ainda não tenho um nome para essa série de vídeos e não pensei em algo tão bem para dizer no começo, mas essa vai ser uma série de redimindo vilões. E nesse vídeo de hoje vamos ver o que aconteceria se Kokushibo, o Lua Superior 1 de Demon Slayer, tivesse uma redenção. Então, vamos para o vídeo. Bom, para começarmos esse vídeo, primeiramente precisamos entender por que o Kokushibo é do mal? Bom, esta é uma pergunta um tanto complicada de responder, pois o Kokushibo é um vilão um tanto complexo, mas depois de pensar bastante sobre o assunto, eu descobri um motivo. O Kokushibo é do mal principalmente por causa da sua inveja sobre o Yoriichi. Pelo fato do Yoriichi ser tão poderoso e ser o irmão mais novo do Kokushibo, Mishikatsu Tsugikuni, o Kokushibo sempre teve muita inveja dele, sempre teve inveja do poder do Yoriichi, inveja de ser o número 2. Isso levou ao ponto do Kokushibo, Mishikatsu, acabar abandonando sua própria família para se tornar mais poderoso. Isso evoluiu ao ponto de que mesmo treinando tanto, ele não conseguia superar o Yoriichi, então ele chegou ao ponto de se tornar um Oni para não morrer por causa da marca do caçador e para poder ficar mais poderoso para superar o Yoriichi. E mesmo após a morte do Yoriichi, o Kokushibo continuou treinando por séculos para conseguir superar o Yoriichi. E então, é por isso, o Kokushibo é basicamente do mal por causa da sua inveja. E então, como o Kokushibo poderia ter se redimido? Bom, existem dois cenários onde a redenção dele poderia ter acontecido. No primeiro cenário, o Kokushibo, antes de virar um Oni, na época em que ainda era o Mishikatsu Tsugikuni, ele, por conta própria, teria percebido que a inveja que ele tem pelo Yoriichi não faz sentido. Afinal, independente de qualquer coisa, o Yoriichi ama e o respeita. E Yoriichi nunca teve intenção de fazer mal a ele e nem nada, e que mesmo sendo tão poderoso, o Yoriichi nunca teve intenção de humilhá-lo, nem nada do tipo. Então, nesse cenário onde o Kokushibo percebe que a inveja dele, que ele sente pelo Yoriichi, não tem sentido, aí ele poderia ter se redimido e ele nunca se tornaria um vilão. Já no segundo cenário, seria um cenário onde o Kokushibo percebe os sentimentos do Kokushibo de inveja e acaba se tornando mais próximo dele, demonstrando mais do seu amor por ele conversando mais com ele, coisas que em pequena escala não fariam tanto, mas em grande escala começariam a mudar a mente do Kokushibo para ele não se tornar exatamente um vilão. Pessoalmente, eu prefiro esse segundo cenário, pois nesse primeiro cenário, basicamente o que aconteceria seria que o Mishikatsu voltaria para sua família, morreria aos 25 anos pela marca do caçador, e o resto basicamente seria o que eu disse nesse vídeo. Então, eu vou abordar este segundo cenário.
Durante a Era Sengoku, após o Mishikatsu entrar para a organização dos Caçadores de Onis, o Yorichi tentaria ser mais próximo do seu irmão. Afinal, eles ficaram separados por muito tempo após o Yorichi ir embora da sua casa. E então, o Yorichi tentaria ensinar para o Kokushibo a respiração do sol, também explicaria o que ele sabe sobre a marca do caçador e um mundo transparente, e nisso ele teria várias conversas com o Mishikatsu. E nisso, o Yorichi acabaria percebendo algo no seu irmão. Ele perceberia que o seu irmão teria uma certa inveja em relação a ele, que parecia que não queria ser tão próximo dele, e então o Yorichi começaria a ser um pouco mais amoroso com seu irmão, mostrando que realmente ama e se importa com ele, e inicialmente isso pareceria não ter tanta importância, mas com o tempo isso acabaria mudando um pouco a mente do Mishikatsu. E então, após muito tempo, o Yorichi, após ele e o Kokushibo saberem que aqueles que têm a marca do caçador morrem aos 25 anos, o Yorichi chamaria seu irmão para uma conversa, e então, nessa conversa, o Yorichi diria que é realmente triste que morram aos 25 anos, mas que isso não tem problema, pois as próximas gerações iriam superar. E nisso ele também falaria que percebeu a inveja que o Kokushibo tem em relação a ele, mas ele diria para o seu irmão que apesar de ser tão forte, ele nunca teve nada contra o seu irmão e que sempre o amou e respeitou acima de tudo. E que se pudesse, ele que queria ser o número 2 e o Mishikatsu o número 1. Obviamente, o Mishikatsu iria ter uma pequena discussão com o Yorichi, mas por parte do Mishikatsu mesmo, pois ele falaria que não queria morrer e essas coisas, mas essa simples conversa já mudaria e muito a mente do Kokushibo em relação ao que ele sente pelo seu irmão. Assim como na história original, o Mishikatsu acabaria se encontrando com o Muzan. Isso porque o Muzan estava interessado em caçadores de Onis que usam respiração. E então o Muzan, assim como na história original, faria a proposta para o Mishikatsu se tornar um Oni. Porém, diferente da história original, o Mishikatsu pensaria muito sobre se deveria ou não virar um Oni. E depois de pensar bastante, o mesmo acabaria aceitando virar um Oni. Porém, diferente da história original, aqui o Mishikatsu teria aceitado se tornar um Oni apenas para não morrer por causa da marca do caçador e também para ter os poderes de Oni e assim poder superar o Yorichi. Apesar de que ele sabia que ainda precisaria treinar para superar o seu irmão. Porém, o Kokushibo, ele não iria matar pessoas, não ia devorar humanos nem nada. Isso porque o seu objetivo seria apenas superar o Yorichi, e não teria por que matar pessoas inocentes para isso. Ele também não iria se submeter ao Muzan. E então o Mishikatsu se tornaria um Oni, virando assim o Kokushibo. E então as coisas seriam basicamente as mesmas, com exceção de que o Kokushibo não mataria humanos, iria apenas focar em treinamento e no máximo devoraria animais para ter acesso ao sangue deles e não morrer. E então chegaria ao último encontro que o Kokushibo e Yuri tiveram. Esse encontro seria diferente. De certo modo, o Kokushibo estaria feliz de ver o seu irmão e ver que ele estaria vivo. Já o Yorichi estaria semelhante à história original e ele questionaria o seu irmão por que ele se tornou um Oni. E o Kokushibo diria que ele se tornou um Oni para não morrer, porque ele tinha medo da morte, e para tentar superá-lo. Porém, ele explicaria que nesse tempo ele não matou ninguém e que apenas treinou. O Yorichi estaria um pouco mais aliviado, mas ainda assim ele veria que seria necessário matar o seu irmão para o livrar desta vida que agora ele era um Oni. E então ele o atacaria, mas antes disso ele deixaria claro que não importa o que aconteça, ele sempre irá o amar. E então o mesmo atacaria o Kokushibo e aconteceria o mesmo que na história original. O Yorichi quase mataria o Kokushibo, mas o mesmo acabaria morrendo por causa da sua idade. Porém, a reação do Kokushibo após isto seria diferente da história original. Ele não ficaria irritado. Talvez um pouco, mas o seu principal sentimento seria tristeza. Tristeza por causa da morte do seu irmão. Ele ficaria triste e frustrado ao ver que no final se tornar um Oni não adiantou de nada, pois ele quase morreu e não conseguiu superar o seu irmão. E então, o mesmo começaria a chorar e pediria desculpas ao seu irmão por tudo que
aconteceu, e então, após um tempo chorando, o Kokushibo daria um enterro digno ao corpo do seu irmão. E logo após isso, o Kokushibo começaria a repensar muito sobre sua vida e o que fazer de agora em diante. E então, após pensar bastante, o Kokushibo decidiria que ele quer mudar seu destino e que quer ser uma pessoa melhor. Que a partir de agora ele vai ajudar a humanidade e que nunca mais vai fazer mal a ninguém. Não que ele tenha feito, mas né. E então o Kokushibo decidiria que ele irá treinar para poder ficar mais poderoso e assim cumprir o que o seu irmão não fez. No caso, eliminar o Muzan. A primeira coisa que o Kokushibo faria seria se livrar do controle do Muzan, coisa que não seria muito difícil para ele e ele já até fez na história original. E então, pelos próximos 400 anos, o Kokushibo ficaria treinando intensamente todos os dias para poder superar o Muzan e poder cumprir o trabalho do seu irmão. Nesse tempo, o Kokushiba até mesmo eliminaria outros Onis e os absorveria, e ajudaria alguns caçadores de Onis que achariam estranho um Oni acabar os ajudando. E isso correria pelos anos, onde a corporação dos caçadores de Onis ficaria sabendo que existe um Oni do bem que elimina outros Onis e que ajuda os caçadores, o que seria um tanto estranho. E então, depois de muitos anos, finalmente chegaria a Era Taisho, onde os acontecimentos principais seguiriam os mesmos até o Arco do Trem Infinito, onde o Kokushibo, em mais uma noite, caçando Onis para os matar e também treinando, o mesmo acabaria encontrando o Trem Infinito e veria a luta do Akaza contra o Rengoku. E percebendo que o Akaza, que nessa história é o Lua Superior 2, é um Oni tão poderoso e que eliminá-lo seria ótimo, que ele estaria mais perto de derrotar o Muzan, e também percebendo que o Rengoku não daria conta do Akaza, o Kokushibo acabaria intervindo e enfrentaria o Akaza, onde os caçadores presentes ficariam surpresos com a presença de um Oni ajudando eles, e o Akaza reconheceria o Kokushibo como o traidor que o Muzan já falou para ele. E então, Akaza e Kokushibo acabariam lutando, luta essa que aconteceu na história original fora de tela. E então nessa luta inicialmente seria equilibrada, pois o Kokushibo não estaria lutando a sério, mas aos poucos o Kokushibo começaria a subjugar o Akaza, passando pela bússola dele com a sua velocidade superior e fatiando o Akaza com a sua respiração da lua aprimorada por Kikijutsu. No final, o Akaza seria destruído pelo Kokushibo e o Kokushibo acabaria absorvendo ele. E logo após isso, o Kokushibo teria uma conversa com o Rengoku e o Tanjiro, onde o mesmo explicaria quem ele é, qual o seu objetivo e essas coisas. Onde inicialmente eles teriam dificuldade para confiar no Kokushibo, mas o Tanjiro com seu olfato perceberia que o Kokushibo estaria falando a verdade e acabaria confiando nele. Sem contar que se a Nezuko pode ser um Oni do bem, então nada impede de existir outros Onis do bem. E então o Kokushibo acabaria sendo levado para a organização dos caçadores de Onis, onde ele teria uma reunião com os Hashiras e o Kagai Buyashiki, onde inicialmente os Hashiras teriam dificuldade para confiar no Kokushibo, mas o Buyashiki acabaria confiando nele, pois o mesmo já saberia dos relatos de um Oni do bem que ajuda os caçadores, e então o Kokushibo oficialmente se tornaria um membro da organização dos caçadores de Onis novamente, ou pelo menos um aliado importante. E agora, como membro aliado dos caçadores de Onis, o Kokushibo acabaria caçando Onis juntamente de outros caçadores de Onis, e nisso muitos Onis seriam eliminados e até mesmo absorvidos pelo Kokushibo, e o Kokushibo também tentaria treinar outros caçadores de Onis. E nisso o Kokushibo veria que o Muichiro é o seu descendente, conversaria com ele, e os dois até que teriam uma boa relação, onde o Kokushibo demonstraria arrependimentos de ter abandonado sua família, e nisso ele tentaria ter uma boa relação com o Muichiro e até mesmo ensinaria para ele a respiração da lua, falaria sobre o mundo transparente e essas coisas. E então, nos próximos arcos não mudaria muito, pois o Kokushibo não estaria presente por não saber do que está acontecendo, sendo assim o arco do Distrito do Entretenimento e o arco da Vila dos Ferreiros seria o mesmo, com o Kokushibo ficando feliz ao saber da derrota das Luas Superiores.
E então as coisas só mudariam a partir do arco do treinamento Hashira, pois o Kokushibo explicaria para todos sobre a marca do caçador e como a despertar, e também sobre que aqueles que despertam a marca morrem aos 25 anos. Ele participaria do treinamento Hashira, tentando treinar os caçadores de Onis da melhor maneira que conseguirem. E então as coisas mudariam a partir do arco do Castelo Infinito, pois só teria de luas superiores o Doma e a Nakimi. Mas nessa história, o Doma também seria mais poderoso por o Muzan saber que o Kokushibo está do lado dos caçadores de Onis, e ele até mesmo poderia tentar deixar a Nakimi mais poderosa. Nesse ponto, o Akaza já teria sido morto pelo Kokushibo e o Kaigaku não se tornaria um Oni, já que o Kokushibo estaria do lado dos caçadores de Onis. E então, o que aconteceria no Castelo Infinito com o Kokushibo sendo um aliado dos caçadores de Onis? No arco do Castelo Infinito, com a presença do Kokushibo, ele mataria inúmeros Onis e os absorveria, e então o Kokushibo acabaria se encontrando com o Doma, onde o Kokushibo acabaria salvando a Shinobu da morte, e então o mesmo acabaria enfrentando o Doma. O Doma nessa história seria muito mais poderoso por ter recebido o sangue do Muzan, pois o Muzan sabe o quão poderoso é o Kokushibo, e com o fato do Kokushibo estar ao lado dos caçadores, o Muzan precisaria que seus subordinados tivessem mais poder para que ele pudesse vencer no final. Porém, o Kokushibo também está mais poderoso nessa história, pois esse é um Kokushibo que treinou muito mais intensamente do que na história original, e esse Kokushibo absorveu inúmeros Onis, incluindo o Akaza. Então, nessa luta, o Doma não teria nenhuma chance de vencer o Kokushibo. Os clones de gelo do Doma seriam fatiados em milhares de pedaços pelas técnicas do Kokushibo, e os Budas de gelo seriam partidos ao meio pela respiração da lua aprimorada por Kekijutsu do Kokushibo. No final, o Doma acabaria sendo fatiado em milhares de pedaços e seria absorvido pelo Kokushibo, assim sendo derrotado. Quanto a Nakimi, ela daria mais trabalho por ser mais poderosa do que na história original, mas com muito mais caçadores disponíveis, ela acabaria sendo derrotada e o Castelo Infinito seria destruído. Dessa forma, o Muzan acabaria tendo que lutar mais cedo, e então teríamos uma luta de todos os Hashiras, com exceção do Uzui contra o Muzan, e também teríamos o Kokushibo, Tanjiro, Genya, Inosuke, Zenitsu e Kaigaku lutando contra o Muzan. Nessa luta, Muzan teria que lutar muito mais a sério e usar até mesmo a onda de choque mais cedo, onde a maioria dos Hashiras acabaria ficando impossibilidade de lutar depois de muitos ataques do Muzan, mas Kokushibo e Tanjiro ainda estariam de pé para lutar contra o Muzan, onde um Tanjiro dominando a respiração do sol, já que nessa história o Tanjiro saberia usar a respiração do sol melhor, já que o Kokushibo teria ensinado melhor o Tanjiro a usar a respiração do sol, já que o Kokushibo sabe todos os passos da respiração do sol. Então teríamos Tanjiro e Kokushibo lutando juntos contra o Muzan. Veríamos a respiração do sol e a respiração da lua combinadas contra o Muzan, onde no final o Muzan, que a esse ponto já estaria nerfado, não aguentaria a pressão e acabaria sendo derrotado pelos dois. Devido à presença do Kokushibo e à maneira que o Muzan foi derrotado, o Tanjiro acabaria não se tornando um Oni. E também pela presença do Kokushibo, quase todos os Hashiras estariam vivos. O único Hashira que acabaria morrendo nessa luta seria o Gyomei devido à maldição da marca do caçador. Os outros Hashiras não teriam morrido, apesar de sofrer ferimentos graves, seria não só pela presença do Kokushibo, como também pelo fato do Kokushibo ter treinado eles. Assim, eles seriam mais fortes do que na história original, apesar de não ser uma diferença de poder tão grande. E então, Tanjiro e Kokushibo seriam os salvadores da humanidade por terem conseguido derrotar o Muzan. E então, após isso, a corporação dos caçadores de Onis acabaria sendo dissolta e os caçadores iriam viver suas vidas em paz, onde teríamos os mesmos casais da história original. Quanto ao Kokushibo, ele se sentiria satisfeito, pois ele conseguiu o que queria. Ele se redimiu, se tornou uma pessoa melhor e conseguiu derrotar o Muzan e salvar a humanidade, coisa que o seu irmão não conseguiu fazer. E então, agora satisfeito pelo que aconteceu, teria duas opções para o destino do Kokushibo. A primeira seria ele tomar a cura para Onis e voltar a ser humano, e viver como um humano e acabar morrendo de velhice depois. E a segunda possibilidade seria ele continuar vivendo como um Oni para sempre, e ele seria meio que um guardião da humanidade, pronto para lutar em prol da humanidade sempre que fosse necessário. E então, este é o fim dessa história de o que aconteceria se o Kokushibo tivesse se redimido.
Então esse foi o vídeo, galera, espero que tenham gostado. Esse vídeo me deu um trabalho para fazer, pois entender por que o Kokushibo se tornou do mal para poder redimir ele. Foi um trabalho complicado, mas eu consegui fazer. E eu peço desculpas se o vídeo não ficou tão bom quanto vocês esperavam. Eu fiz do melhor jeito que dava para poder fazer esse vídeo. Eu comecei a fazer esse vídeo hoje, terminei agora, 10 horas da noite, e postei aí no canal, né? E eu também gostaria de desejar um Feliz Natal a todos vocês. Espero tudo de bom na vida de vocês, que vocês passem bons tempos com suas famílias, amigos, tanto faz. E é isso, galera. Feliz Natal para todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Me desculpe pelos erros de dicção do vídeo. E então, esse foi o vídeo. E eu queria falar que ainda nesse ano vai ter mais 2 vídeos no canal. E que o canal não vai ficar tanto tempo sem vídeo não. 2025, já em janeiro, já vai ter vídeos novos em algum momento. Então, esse foi o vídeo. Obrigado, valeu, falou e fui!